Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês na área. Vídeo aula de hoje, correção, né? Vamos acompanhar aqui os exercícios da unidade 7, probabilidade e estatística, tá certo? Capítulo 22, probabilidade. Vamos estar fazendo aí os exercíciozinhos com vocês, beleza? Não tenho certeza se eu cheguei a corrigir alguns desses aqui durante a minha explicação, mas não custa nada, né? Vamos pegar aí para fazer de novo com vocês, tá certo? Se eu fiz ou não fiz, não lembro. É bom que a gente pega aqui para fazer agora, tá bom? Depois do feriado aí a gente acaba esquecendo, né? Mas vamos lá. Número 1, no quadro a seguir estão os números de 1 a 30. Os números e os números primos estão destacados. Imagine que um desses números será sorteado ao acaso. Quantos são os resultados possíveis? Então, pessoal, se eu vou sortear dentro desses números aí, eu quero saber de 1 a 30, né? Eu quero saber quantos são os resultados possíveis. Eu tenho 30 resultados possíveis, tá certo? De 1 a 30, tá bom? Repara, ele só falou que eu vou sortear um desses números. Não significa que eu esteja sorteando os números primos, né? Então, a não ser que ele falasse, né? Imagine que eu vou sortear um desses números primos. Quantos são os resultados possíveis? Aí eu ia ter que contar, né? Quantos são os números primos daqui. Aí eu ia colocar lá quantos são, tá certo? Eu não lembro se na aula teórica, né? No vídeo teórico que eu expliquei isso daqui, se eu cheguei a falar isso, essa diferença. Mas tá claro aí para vocês agora, falou? Você acha que é mais provável ser sorteado um número par ou um número primo? Agora sim, vamos lá. Quantos são os números pares de 1 a 30? É metade, né? Ou seja, eu tenho 30 números pares. Beleza? Então vou colocar aqui, ó, par, tá bom? E primo, PR. Agora só a gente contar quantos números primos. O que tiver a maior quantidade é o que é o mais provável. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 10 números primos. Ou seja, o cara que tem a maior quantidade é o mais provável. Tá certo? 2. Reflita sobre o lançamento de um dado e a verificação do número da face voltada para cima e responda. Então vamos lá. Número 2. Pode ocorrer a face com o número 5? Sim. Ok? Isso aqui é um S, tá, pessoal? A letra não é muito boa, não. Pode ocorrer a face com um número maior do que 6? Não. Porque o dado são números de 1 a 6. Então é impossível ser um número maior do que 6. Letra C. É mais provável que ocorra a face com o número 6 ou o 1? Se você parar para pensar, o 6 ele é um algarismo só, tá certo? Repara, a gente está falando aqui da quantidade de algarismos. Então eu tenho um algarismo só. E o número 1 também é um algarismo. Então eu tenho a mesma probabilidade de tirar o 6 e a probabilidade de tirar um 1. Tá certo? Por quê? Ambos têm a mesma quantidade aparecendo lá. Tá certo? Se eu tenho a mesma quantidade, os dois têm a mesma probabilidade de ser sorteados. Tá certo? Eu acho que eu fiz até número 3 com vocês. Não lembro. As 10 fichas representadas ao lado têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Elas são coloridas dentro de uma caixa, são colocadas dentro de uma caixa, sem que seja possível observar a cor. Uma dessas fichas é retirada aleatoriamente. Qual cor será a ficha retirada? Não tem como afirmar. Você pode afirmar que ela vai ser azul ou vermelha. Tá certo? Você não pode falar nada. São 10 fichas. Imagina que 9 fossem azuis. Só tivesse uma vermelha. Você ainda assim não ia poder afirmar. Tá certo? Você não ia poder afirmar. Repara que ele está perguntando qual cor vai ser retirada. Então não tem como você afirmar isso. O máximo que você poderia colocar aqui é o seguinte,
que é a resposta da letra B. A mais provável, né, de ser sorteada é a que aparece mais. Eu tenho 4 fichas vermelhas e eu tenho 6 fichas azuis. Eu vou falar para você que a que aparece mais, ela é a mais provável, tá certo? Automaticamente a azul é mais provável. É menos provável que a ficha sorteada tenha qual cor? Se a mais provável é a azul, a menos provável é a vermelha. Tá certo? Repara que são exercícios bem óbvios, né, pessoal? Não tem nada demais aqui pra gente, né? Nada de outro mundo. Junte seu colega, consiga 5 tampinhas de garrafa PET do mesmo tamanho, sendo 2 de uma cor e 3 de outra cor, bem do jeito que tá aqui, né? Como a ilustração a seguir. Sigam as instruções. Coloquem 5 dessas tampinhas dentro de uma sacola. Retirem aleatoriamente uma tampinha e anotem a cor. Devolva a tampinha, repitam os passos até 50 retiradas sejam feitas. Só? Nossa senhora. Respondam. Quantas vezes saiu cada cor? Isso daqui é uma pergunta assim bem aleatória, tá, gente? Cada pessoa, cada dupla. Imagina que eu estou separando aí uma turma de 50 pessoas em duplas. Eu vou ter 25 duplas. Cada dupla pode ter um resultado diferente, tá? Isso aqui é um experimento bem aleatório. Tá certo? Essa próxima aqui são exercícios já do cálculo da probabilidade, tá certo? Essa parte aqui já nos interessa mais. Tá bom? É fórmula, né? Abaixo estão 4 tampinhas coloridas, 2 vermelhas e 2 azuis. Essas tampinhas são colocadas numa caixa sem que seja possível ver a cor delas, uma extraída ao acaso. Calcule. A probabilidade de sair uma tampinha com a cor vermelha. Letra B. A probabilidade de sair uma tampinha com a cor azul. Pessoal, a letra A e a letra B, a resposta é igual. Por quê? O que é a probabilidade? O que é o cálculo da probabilidade? A gente vai pegar o evento, né, o experimento, dividido pelo total. No caso da letra A, eu tenho 2 vermelhas. Assim como na letra B, eu tenho 2 azuis. Tá certo? Então, o numerador, tanto na A quanto na B, é 2. E o denominador é a quantidade total. Eu tenho 4 tampinhas. Então, quantidade total, 4 tampinhas. Tá certo? Então, tanto para a letra A quanto para a letra B, é a mesma coisa. Beleza? Aí o máximo que a gente pode fazer aqui é o quê? Simplifica, né, por 2 em cima e embaixo. Divide 1 pelo 2, 0,5, que é igual a 50%. Anda 2 casinhas para a direita, para você colocar em porcentagem, né? Tá certo, pessoal? Então, esse experimento aqui foi um experimento que teve uma certa coincidência, né? Porque ele colocou a mesma quantidade para azul e para vermelha. Tá certo? Então, acaba que é a mesma coisa, né? 2. O quadro ao lado apresenta os dias do mês de maio de 2020. Considere que você deve adivinhar qual é o dia da semana do aniversário do professor de matemática. Eu faço aniversário em março, não em maio. Analise a veracidade de cada afirmação a seguir. Escolhendo domingo, a chance de acertar é maior do que escolhendo sexta. Bom, como que eu posso afirmar isso? Você pode contar quantos domingos você tem no mês. Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui só o suficiente para ficar um pouquinho maior. Então vamos lá. Quantas sextas-feiras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos domingos? 1, 2, 3, 4, 5. Mesma quantidade de sextas e domingo. Então a primeira afirmativa aqui é falsa. Tá certo? É a mesma quantidade de domingo e sexta. Ele está falando que domingo aqui a chance é maior. Segunda, escolhendo segunda, a chance de acertar é maior do que escolhendo quarta. Bom, pessoal, olha só. Só de você olhar aqui os dias da semana, com exceção da sexta, todos eles são iguais, né? Eu tenho sempre a mesma quantidade, são sempre 4. Tanto segunda quanto quarta, né, que ele falou ali, tem a mesma quantidade, tá? Então nenhuma é maior do que a outra.
Então a segunda aqui também está errada. Terceira, sábado a chance de acertar é maior do que quinta. Sim, é verdade. Porque eu tenho um sábado a mais do que quinta. Quinta eu tenho 4 quintas. Eu tenho 5 sábados. Já que o número de sábados ele aparece mais vezes, a probabilidade é maior do que a de quinta. Tá bom? Então a terceira afirmativa está certa. Quarta, escolhendo terça, a chance de acertar é maior do que escolhendo sábado. Tá errado também, né? A gente já falou por quê. Porque dia de semana aqui eu tenho menos e sábado eu tenho mais. Sexta, sábado e domingo eu tenho a mesma quantidade, são 5 dias. Tá bom? E o restante aqui são só 4. Quais são verdadeiras? Somente a 3. Beleza? Deixa eu ver aqui. Foi. 3, perdão. Responda. Acabou que a 2 a gente não fez conta nenhuma. Se em determinado dia a probabilidade de chover numa cidade é de 40%, qual a probabilidade de não chover? Bom, pessoal, até onde eu sei, só existem 2 possibilidades. Ou chove ou não chove. Tá certo? Se para chover é 40%, o total tem que dar 100%, ou seja, a chance de não chover é de 60%. Tá bom? É que nem você falava, o médico ele vai chutar. A mulher ela tá grávida, o médico vai chutar o sexo da criança, é de 50%. Ou é menino ou é menina, entendeu? Então, né? Letra B. Se a probabilidade de você ganhar um jogo é de 10%, qual a probabilidade de você não ganhar esse jogo? A mesma coisa, né? Você vai ganhar 10%, você não vai ganhar é a diferença de 100%, ou seja, é de 90%. Tá bom? 4. Até agora eu só vi questão aqui de lógica, né? O cadeado ao lado só abre se você acertar a sequência de 3 algarismos de 0 a 9. Imagine que você já saiba que dos 2 primeiros são 3 e 4, mas precisa descobrir qual é o terceiro algarismo. Você deve escolher aleatoriamente um algarismo entre os 10. Lembra, né? De 0 a 9, né? O 0 é um algarismo, então são 10 números, né? Calcule. Letra A. A probabilidade em porcentagem de você acertar na primeira tentativa. Bom, pessoal, ali é o seguinte. O que é o cálculo da probabilidade? Vamos lá, de novo. É o evento, vamos colocar assim um E, dividido pelo total. Tá certo? O evento ali é a quantidade de algarismos, de número que ele te deu. Se é uma tentativa, é um algarismo, tá certo? Lembrando que ele já sabe 2, ele está chutando só o terceiro. Então é um algarismo que ele vai colocar ali. Não interessa qual. É um algarismo. Tá bom? Entre quantos que ele tem para poder colocar? De 0 a 10. De 0 a 9. De 0 a 9 são 10 algarismos. Ou seja, ele tem 10% de chance de acertar. É um chute assim bem no ângulo, né? Se ele acertar de primeira. A probabilidade em porcentagem de você não acertar na primeira tentativa. Bom, aí fica meio óbvio, né? Se você tem 10% de chance de acertar, você tem 90% de chance de errar. Tá certo? É muito mais fácil você errar do que você acertar nessa questão aí. 5. Utilizando 3 cartões do mesmo tamanho. Deixa eu ver se eu acerto um pouquinho mais, que eu tô achando muito longe, cara. Utilizando 3 cartões do mesmo tamanho, Ari escreveu as letras de seu nome apenas num dos lados de cada cartão, conforme representado a seguir. Logo depois, ele virou e embalou esses cartões aleatoriamente, virou uma carta, virou a segunda e finalmente virou a terceira. Responda. Letra A. Quais são as possíveis sequências que ele pode formar com essas letras? Bom, pessoal, aqui a gente pode montar o que a gente chama aqui de uma árvore de possibilidades.
Então, por exemplo, se por acaso ele embaralhou as 3 lá, né? Vamos supor que ele começou colocando a letra A, tá certo? Se ele puxou a letra A, na segunda carta ele só vai ter mais 2 opções. Ou um R ou um I. Beleza? Então, né? Se por acaso na segunda carta, na primeira ele puxou A, na segunda ele puxou um R, na terceira ele vai poder puxar o quê? Só um I. Se ele puxou o I de segunda, na terceira ele vai poder puxar o quê? Só um R. Isso começando só com a letra A. Mas ele vai poder fazer isso com a letra R, mas ele vai poder fazer isso com a letra I também. Começando, né? Se ele começou com o R, ele vai ter a opção do A e o I. E aqui vai ser o quê? I e A. Se ele puxou o I, ele vai poder colocar um A e um R e um A. Tá certo? Então, no total, ele vai ter quantos experimentos aleatórios? É só você contar aqui no final. Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Outra forma para eu determinar isso daqui. São 3 cartinhas, né? Quantas cartas diferentes ele tem? A, R, I. São 3 cartas. Então, aqui na minha primeira, quando ele for puxar, ele tem 3 possibilidades. A, R e I. Então, ele puxou a primeira aqui. A primeira já foi. Quando ele for para a segunda, ele tem 2 possibilidades. Não é? Foi o que a gente fez aqui, ó. 2 possibilidades na segunda. Depois que ele puxou a outra, só vai sobrar uma aqui no final, né? É só você pegar e multiplicar esses números. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então a gente chegou na quantidade, né? De 2 maneiras. A gente montou aqui a árvore de possibilidades, que é esse bagulhão aqui, né? E a gente fez aqui uma permutação. O nome disso daqui é permutação. Tá bom? A gente determinou somente a quantidade, mas não é isso que ele quer. O que ele quer na letra A? Quais são as possíveis sequências? Pô, professor, então para que tu fez isso daí na letra A? Pra gente saber quantas são. Porque aí a gente evita de errar, né? Então, começando com A, R, I, A, I, R, que vai acabar sendo o que a gente fez ali anteriormente, né? Só que agora de maneira organizada. I, A, R. E não vai poder repetir, né? Tá certo? Então agora eu vou contar para ter certeza, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, tem 6? Tem. Então tenho certeza que eu não esqueci nenhuma. Tá bom? Todas elas são diferentes. Então, acertei. Show? Show. Então a gente respondeu a letra A. Quais são as possíveis? Vamos lá. Letra B. Qual é a probabilidade dele, na primeira virada das 3 cartas, obter a ordem das letras de seu nome? Então, entre todas essas daqui, quantas são as que têm exatamente a ordem do nome dele? É só uma virada, não é? Então, probabilidade, evento, uma. Entre quantas? Entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma entre 6. Tá certo? Para fazer a letra B, eu não precisava nem ter feito a letra A, né? É só, por questão de lógica, ele só pode ter uma com o nome dele certinho, né? Mas a não ser que ele tivesse alguma letra repetida no nome dele, aí já muda um pouquinho. Esse aí é papo para outra situação. Tá certo? Então, entendido aí, pessoal? É bem tranquilão, né? A princípio vocês vão sentir até sono vendo isso daí. 6. A imagem abaixo mostra a organização dos lápis de Márcia dentro de uma caixa. Ela retirou um deles aleatoriamente. Pensando nisso e considerando que não há lápis com a mesma cor, responda qual a probabilidade dela ter extraído o lápis de cor amarela. Bom, a gente tem que contar quantos lápis são, né? Então tem aqui 1, 2, 3. Ele falou? Não, eu não sei, às vezes eu tô distraído, né? Ele falou aqui anunciado, eu nem percebi, mas vamos lá. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 2. Isso. Bom, muito simples então, né? O evento, lápis de cor amarela. Só tem um lápis de cor amarela entre quantos? Entre 12. Tá certo? Bom, deixa eu ver aqui quanto que é 1 dividido por 12. 1 dividido por 12 dá 0,0833333. Já expliquei para vocês que colocar um tracinho aqui em cima indica que esse 3 aqui é uma dízima periódica, né? O período, né? E em porcentagem, 2 casinhas para a direita, 8,33333%. Tá bom? Letra B. Qual a probabilidade dela não ter extraído o lápis de cor marrom? Então, olha só. Tem uma negativa ali, né? Eu não vou tirar o lápis de cor marrom. Então, eu tenho quantos lápis para poder tirar? Se são 12, eu não quero 1, eu posso tirar 11. Entre quantos? Entre 12. Então, 11 dividido por 12, eu vou ter... É a diferença desse número aqui para chegar a 100, né, pessoal? 0,9166666, né? 2 casas para a direita, 91,66666%. Tá certo? Ah, professor, pô, isso aí numa situação de prova, você vai exigir que eu divida 11 por 12? Não, você pode deixar na fração. Tá certo? Porque eu estou dando uma resposta mais completa aqui. Tá bom? Mas eu já falei isso, né, na parte teórica. A probabilidade, ela pode ser dada em forma de fração, e pode ser dada em forma de decimal, e pode ser dada em forma de porcentagem, tá? Então qualquer uma das três aqui é aceitável. A gente tem que tomar cuidado para não errar por excesso, né? Vamos supor que tu chegue aqui na fração, aí tu divida errado, né? Aí fica meio complicado para o professor dar uma questão certa. Por enquanto as provas estão sendo múltipla escolha, mas e na hora da prática, né? Não pode errar. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Esse treco aqui fica aumentando com o mouse só, tá? Eu tô enrolado, bicho. Considere ainda a situação anterior e suponha que Márcia, em vez de retirar o lápis da cor amarela, retirou um lápis de outra cor. Sem o devolver para a caixa, ela retirou outro lápis em seguida. Responda. Então vamos lá. Qual a probabilidade de ela retirar na segunda tentativa o lápis de cor amarela? Bom, pessoal, a gente tem que se colocar na situação e ver o que aconteceu, né? Lá no enunciado, ele falou que ele tirou um lápis que não foi de cor amarela. Se eram 12, passou a ser quantos lápis agora? 11. Mas ele ainda quer um lápis só. Então eu quero um lápis de cor amarela entre quantos agora? Agora são 11, né? Tá certo? Já que ele tirou um. E não é tão difícil, né? Aqui vai dar outra dízima periódica. Dessa vez é 0,9 que se repete, tá? 2 casas para a direita, 9,09%. Lógico que a gente ia arredondar isso aqui, tá, né, pessoal? Não tem problema não, tá? B. E qual a probabilidade de ela não retirar na segunda tentativa um lápis de cor amarela? Bom, essa é a mesma coisa, né? Eu posso tirar 10 lápis. Ou seja, são 10 lápis entre quantos? Entre 11. Ou seja, eu não quero tirar o lápis de cor amarela. Por isso que a gente exclui um só. A gente vai poder pegar 10. Entre quantos? Entre 11. Mais uma vez, é a diferença disso daqui para 100%, né? Só que eu não vou fazer de cabeça, vou fazer na calculadora. Tô nem aí. Então, 0,90. A gente pode até arredondar isso aqui para 10, isso aqui para 90%. Né? E é 0,90, tá? Porque é 0,90, 90, 90, 90. É outra dízima periódica, para poder acompanhar de cima. Né? 90,90.
Tá bom? Então, mais uma vez, não precisa ficar assustado com essas dízimas não, tá? Isso aqui é uma situação de prova, até aqui mesmo no livro, né? Eu duvido que ele esteja exigindo isso, né? Como ele não coloca no enunciado, você não precisa dar esse tipo de resposta que eu tô dando, mas é mais por dar uma resposta completa, né? Te dá ali as 3 opções. 8. Na ilustração ao lado existem 5 chaves, porém, somente uma delas abre a porta de uma sala na qual você quer entrar. Responda essas perguntas, supondo que você não saiba qual é a chave correta. Letra A. Qual a probabilidade de você abrir a porta na primeira tentativa? Bom, na primeira tentativa eu vou puxar uma chave entre quantas? Entre 5. Então tá aqui, ó, é 1/5. Tá bom? Isso aqui dá 2%, 0,2%. É isso aí. É 20%. Tá? Letra B. E qual a probabilidade de você não conseguir abrir a porta na primeira tentativa? Bom, pessoal, para você fazer essa diferença, né, na fração, é só você pensar o seguinte. Eu peguei uma chave, não deu certo, sobrou quantas? 4 chaves entre 5. Se você pensar, é a diferença para chegar a 5, né? 1 mais 4, 5. Tá? É a diferença para 1 inteiro, 5 sobre 5. Tá certo? A letra B é a negativa, né, da letra A. 9. O quadro a seguir contém a soma dos resultados possíveis no lançamento simultâneo ao mesmo tempo, tá, pessoal? De 2 dados. Então tu pegou os 2 dados e jogou lá, né? Tipo filme, né? Responda qual a probabilidade de que a soma dos resultados seja igual a 2. Então, vamos lá. Ele já te deu a soma aqui, né? Já foi até bonzinho. A soma, ó. Quantos números 2 eu tenho aqui nessa tabela inteira? Eu só tenho um número 2. Tá certo? Então eu tenho um número 2 entre quantos? Entre 36 números. Tá bom? Se você contar, né? 6 vezes 6, você tem 36 números. Letra B. Qual a probabilidade que a soma seja igual a 1? Eu tenho essa probabilidade ali? Não, né? Eu tenho 0 entre quantos? 36. E 0 dividido por qualquer coisa é igual a 0, né? Letra C. Qual a probabilidade que a soma dos resultados seja menor que 13? Pessoal, alguma coisa que é igual a 13? Não. Todos eles são menores que 13. Então, eu tenho 36 números entre os 36. Isso daqui dá um inteiro que dá 100% de chance, né? Letra D. Qual é a soma cuja probabilidade é de 6 sobre 36? Então, a gente tem que contar aqui quantos números contam 6. Tá? Então, sei lá, eu ia tentar outro número aqui. Mas vamos no mais óbvio aqui, o 7, né? Porque é o que está na diagonal. O 7 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então na mosca, né? O 7 está aparecendo 6 vezes. Então o outro, que é o próprio 6, ele está aparecendo quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então ele tem 5 sobre 36. O 5, 1, 2, 3, 4. 4 sobre 36. Estão entendendo? Então, qual é a soma cuja probabilidade é de 6 sobre 36? São os números que somam 7. Aliás, é a que tem a maior probabilidade aí, né? Se você observar, é a que está somando mais. É o número que aparece mais, né, nas somas. Então, naquele jogo lá que a gente vê no filme, né, que o cara tem que jogar os dados e tem que dar 7, o 7 é que tem a maior probabilidade. Não é muito grande não, né? 6 dividido por 36 é um número bem pequeno. O que é mais provável? Soma 6 ou soma 10? É só a gente contar, né? Soma 10 está aparecendo 1, 2, 3. E soma 6?
1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, soma 6 aparece mais, né? Então a soma 6 é o mais provável. Tá certo, mano? A número 10 é para elaborar uma pergunta. Pode ser qualquer tipo de situação envolvendo isso daqui, né? A 11 também é para poder elaborar uma pergunta. Aí a gente deixa para fazer pessoalmente, tá certo? Vamos lá, próximo. Média aritmética. São questões muito tranquilas, né? Muito fáceis. Por quê? Na real, vocês calculam média aritmética o tempo todo na escola, né? O tempo todo. 1. A tabela a seguir mostra as notas bimestrais de Mateus na disciplina de História. Para ser aprovado, sua média deve ser superior a 5,4. Responda. Mateus foi aprovado? Eita, Mateus. Será? A gente vai fazer o seguinte com o Mateus, né? A gente vai somar 6 mais 4. Nossa, esse mais ficou estranho. Mais 5 mais 7. E a gente vai dividir por quantos? Pela quantidade que a gente tem aqui em cima, né? Eu tenho 4 números, então vou dividir por 4. É a média anual dele, né? São 4 bimestres, ele vai somar a média dos 4 e vai dividir por 4. 6 mais 4, 10, mais 5, 15, mais 7, 22. Eita. Desculpa, pessoal. 22 dividido por 4. Ele tem uma média de 5,5. Passou? Passou. Na risca, né? 2. Responda. Se você tem 12 anos de idade e seu pai tem 38, a média aritmética dessas idades estará mais próxima da sua ou da idade do seu pai? Vamos ver. 12 mais 38, a gente vai fazer o quê? Vai dividir por 2. Tá certo? 12 mais 38 vai dar 50. E 50 dividido por 2, 25. A média aritmética é essa, tá bom? 25 está mais próximo de 12 ou de 38? É só você identificar aqui a diferença, né? Então, vamos lá. 25 menos 38 é uma diferença de 13. 25 menos 12 também é uma diferença de 13, tá? Então, não está mais próximo nem de um nem de outro. Na verdade, está no meio, está entre as duas. Né? Letra B. Se você tem 12 anos, seu pai tem 38 e sua mãe tem 35, a média das três está mais próxima de quem? Então, mesma coisa da de cima, né? Só que agora vai entrar mais um número. E dessa vez a gente vai dividir por 3, porque são 3 números. Tá certo? Então, vamos lá. 12 mais 38, 50. Mais 35, 85. 85 dividido por 3. Nós temos aqui 28,3333. É uma dízima periódica. Tá bom? Aí a gente vai fazer uma diferença desses números. Tá bom? 28,3 menos 12. A gente tem aqui uma diferença de 16. 28,3 menos 38, a diferença é de 9. Já está mais próximo do 38. E 28,3 menos 35, a diferença é de 6. Tá? Então está mais próximo da mãe, porque a diferença é menor. Tá certo? 3. A tabela ao lado apresenta os valores arrecadados para uma campanha solidária. O dinheiro será utilizado para comprar cobertores que serão doados a pessoas em situação de rua. Calcule a média dos valores arrecadados nesses 4 meses. Então, o que nós temos que fazer? Se são 4 meses, você vai somar esses valores e vai dividir por 4. Então, 250 mais 300 mais 400 mais 150. Somei tudo, dividi por 4, porque são 4 números. Tá certo? Então, 250 mais 300 mais 400 mais 150, 1.100.
1.100 dividido por 4, eu tenho 275 de média. E último aqui da página. Em relação à situação anterior, responda em quais meses a arrecadação foi superior à média dos valores arrecadados nos 4 meses. Mês de abril e maio, né? A média foi de 275. Então nós temos lá abril e maio. Nossa, tá horrível isso aqui, mas enfim. Qual é a soma dos valores arrecadados nos 4 meses? Pô, a gente fez isso antes, tá perguntando de novo? 1.100. Se multiplicarmos o valor da arrecadação média pelos números de meses, obteremos qual informação? É exatamente o número de cima, né? Então a gente vai fazer aqui 1.100. Não, perdão, 275, né? Que é a média vezes 4, 1.100. Tá certo. A tabela abaixo apresenta o faturamento de uma empresa durante os 5 primeiros meses do ano. Vocês podem ver que a história é sempre a mesma, né? Qual foi o faturamento total no final dos 5 meses? Então ele vai pedir a soma. Letra B. Qual foi o faturamento mensal médio? É a média. Então vamos lá. Vou somar aqui. Repara que para facilitar um pouquinho as tuas contas, você não precisa colocar esses últimos zeros aqui não, né? Você pega aqui só os 3 primeiros dígitos, tá? Porque aí você acrescenta só no final, não vai mudar não, tá? Então 220 mil, 180 mil, 380 mil, 440 mil mais 300 mil. Somando isso tudo, eu tenho 1.520.000. Tá vendo? Eu acrescentei esses 3 zeros aqui. Aí eu vou pegar esse valor e vou dividir por 5, porque são 5 meses, tá? Então a média é de 304 mil. Elabore uma situação sobre o faturamento de uma empresa, depois apresente 2 questões sobre os dados. Tá. Isso aqui é mais uma vez uma questão, uma resposta pessoal, né? Vamos lá, média ponderada. Eu já falei para vocês que a média ponderada é a mesmíssima coisa, né? Não muda. Bom, no quadro a seguir estão as notas obtidas por um aluno numa gincana escolar de 2 modalidades: conhecimentos gerais e raciocínio lógico. Observe os pesos dados para cada uma das modalidades. Isso aqui é interessante, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro usa-se muito pouco esse lance de peso de prova. O que isso significa? O que tem peso 2, ele tem um valor dobrado. O que tem peso 3 tem um valor triplicado. Assim como o que tem peso 1, um valor unitário. Tá certo? Pra gente, o que vai contar? É como se eu contasse a prova de raciocínio lógico 2 vezes. Então eu tenho lá, na letra A, que é a média, né? Então vamos calcular a média. Conhecimentos gerais. 7 tem peso 1. Mais raciocínio lógico tem peso 2. Ele tirou quanto? 8 mais 8. Entendeu? Eu vou ter que repetir 2 vezes. Se tivesse peso 3, eu ia ter que colocar 3 vezes. 8 mais 8 mais 8. Só que é muito mais lógico, né? E eu vou ter que dividir por 3. No final das contas, a gente acaba fazendo o quê? 7 mais 8, tá? Aí a gente acrescenta os pesos, né? Então a gente tem aqui 7 vezes 1, porque eu peso 1, e o 8 peso 2. Só que na hora de dividir, a gente vai ter que lembrar disso aqui, ó, que é peso 2. Então peso 2 mais o peso 1 tem que estar sendo dividido por 3, tá bom? Então você vai colocar do jeito que está em cima ou do jeito que está aqui de baixo. É a mesma coisa. 8 mais 8, 16. 16 mais 4, 23. 23
mais... Eita, buguei. 23 dividido por 3 dá 7,6. 6. Tava tentando fazer de cabeça. 6. Aqui embaixo é a mesma coisa, né? Tá? Dízima periódica. Então 7,6. A gente pode arredondar. Tá? Letra B. Responda. Qual seria a média se os pesos fossem iguais? Então, se o peso fosse igual, ia ser 7 mais 8. Dividido por 2, tá? Duas notas só. Então, 7 mais 8, 15. Dividido por 2, 7,5. Tá? Por que essa média aqui foi ligeiramente maior? Porque a gente dobrou o número maior. Isso acabou sendo favorável para esse camarada aqui. Tá certo? Tem muita gente que faz isso daí ainda, né? Mas é difícil de ver. Número 2. O resultado de 3 provas feitas por Euclides está indicado no quadro. Observando que cada prova tem um peso, calcule a média dessas notas. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Repara lá, peso 1, 2 e 3. Eu tô lendo aqui como se fosse a mesma pergunta, mas tá. Ele quer aqui a média ponderada, tá certo? Então, média, vamos lá. Eu vou pegar aqui 6, vou dar um espacinho, que eu sei que vai entrar um número aqui do lado. 5 e 8, tá certo? Eu vou botar de vermelho aqui os pesos pra gente não esquecer. O peso da nota 6 é peso 1. O peso da nota 5, peso 2. E o peso do 8 é um peso 3, tá certo? Aí rola aquela dúvida, né? Se eu não coloco esses números aqui separados, por exemplo, o 5 2 vezes e o 8 3 vezes, o pessoal sempre acaba se confundindo, né? E a gente tem uma mania de contar as parcelas. Mas não é para contar as parcelas, é para contar os fatores. Então aqui eu tenho quantos fatores? 3. Mais 2 fatores e mais um fator. Tá bom? Lembra, a parcela é da soma, o fator é do produto. Então são 3 mais 2, 5 mais 1, 6. Tá bom? A galera sempre se confunde e acaba botando um 3 aqui. Tá certo? Então vamos lá. 6 mais 2 vezes 5, 10. Mais 3 vezes 8, 24, né? 40. Então vai ser 40 dividido por 6, que dá 6,6. Outra dízima periódica. Tá bom? A 3, eu já acabei lendo aqui, né? Ele quer a média se os pesos fossem iguais. Então você ia fazer 6 mais 5 mais 8. Eu só tenho 3 fatores, né? Lembra? 6 vezes 1, 5 vezes 1, 8 vezes 1. Tá? 6 mais 5 mais 8, 19. 19 dividido por 3, 6,3333. Outra dízima periódica. Tá certo? Aí, pô, é porque tem um nome estranho, né? Média ponderada. A galera já começa a ficar com medo, né? Fala, meu Deus do céu, caraca, cara, isso aí deve ser chatão, deve ser difícil. É nada. É a mesma coisa. Aliás, tudo isso daqui é muito fácil, né? Vamos lá, 4 vai te apresentar um gráfico, tá certo? Com notas bimestrais de Luana, nas notas de ciências. Que bom que as notas foram subindo. Qual é a média de Luana em ciências? Muito fácil. São 4 bimestres, a gente vai anotar as notas. Então, primeiro ela tirou 6, 7, 8 e 9. A gente vai fazer essa soma e vai dividir por 4. Tá bom? É assim que você calcula a média na sua escola, né? Normalmente. Vai ser 30 dividido por 4. Divide por 4, 7,5. Por que eu falo normalmente? Eu já trabalhei em escola que o quarto bimestre tinha peso 2. Aí você tinha que pegar aqui e multiplicar por 2 e acrescentar mais um aqui. É mó doideira. Tipo, incentivava você a estudar mais no final, né?
Determine a média de Luana considerando que as notas têm pesos conforme bimestre. Olha lá. Peso 1 do primeiro, peso 2, peso 3 e peso 4. Então vai ser a mesma coisa de cima. Então 6, a princípio, né? 7, 8 e 9. Ok? Aí vamos colocar aqui os pesos de vermelho para a gente não esquecer. Primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto bimestre. Vamos contar os fatores. 4 mais 3, 7, 8, 9, 10. Olha lá como é que fica diferente da de cima, né? Então a gente vai pegar aqui e vai fazer, né? 6. Deixa eu botar aqui de caneta colorida, porque eu vou acabar me enrolando aqui. Vou botar de azulzinho. 6, né? 14, 24 e 36. Tá? Assim fica mais fácil para não me enrolar. 6 mais 14 mais 24 mais 36 dá 80. Então vai ficar 80 dividido por 10, média 8. Por que essa nota aqui foi maior? Porque repara, quanto maior o peso e maior a nota, ela puxa a tua média para cima, né? A menor nota dela foi um peso menor, então acabou que isso aqui foi bom para ela. Normalmente a tendência é essa, né? O brasileiro gosta de fazer as coisas pro final, né? 5. O gráfico ao lado apresenta a distribuição das idades na turma do 7º ano. Estranho, né? O livro fazer isso. Colocou duas questões aqui, uma embaixo da outra, esse gráfico grandão. Só que o gráfico, pelo que eu tô vendo aqui, é só da 5, né? Bom, enfim. Determina o número de alunos dessa turma, utilizando o conceito de média ponderada, obtém a média a idade média dos alunos. Ah, sim, ok. Deixa eu entender aqui. Número de alunos, idade. Ah, sim, então eu tenho 3 alunos com 11 anos, 10 alunos com 12 anos, 7 alunos com 13 anos e 2 alunos com 14 anos. Determine o número de alunos dessa turma. Então é só a gente somar. 3 mais 10 mais 7 e mais 2. Tá bom? Presta atenção, né? Que o número de alunos é o número que está aqui em cima. Esse número aqui é idade. Tá bom? Então eu tenho aqui 3 mais 7, 10, 20, 22. Tá bom? Letra B. O que é a média ponderada? Média de idade, né? Então a gente vai pegar lá o 11. Eu vou botar um espaço aqui, porque a gente sabe que a gente vai colocar um número aqui do lado, né? 12, 13 e 14. 11 vezes 3, 12 vezes 10, 13 vezes 7, 14 vezes 2. Isso aqui vai ser dividido por quanto? Por 22 alunos. Você pode reparar que o número de fatores é a quantidade de alunos, né? Então, ó, somou aqui de vermelho, são esses números aqui de cima, né? Tá bom? Então, mais uma vez eu vou colocar aqui de azulzinho essa soma. É como se você estivesse fazendo isso aí no teu rascunho, né? Pra você não se enrolar que nem eu. 3 vezes 11, 33. 12 vezes 10, 120. 13 vezes 7 dá 70, mais 21, 91. E 2 vezes 14, 28. Então agora a gente vai somar isso tudo aí. 33 mais 120 mais 91 mais 28, 272. Vai ficar muito em cima que eu vou botar aqui embaixo. Então, opa, esqueci de trocar a cor. 272 dividido por 22. Eu tenho aqui uma média de 12,36 aninhos. Tá bom? Eu peço para vocês, pessoal, sempre olhar, né, o número e ver se faz sentido, né? Pô, vamos supor que eu tenha feito aqui uma conta, muito provavelmente eu fiz errado, e eu vou olhar aqui a minha resposta e deu o número 20. Pô, olha a idade dos alunos, 11, 12, 13, 14. Tem como a média sair 20? Não, né?
é justamente o nome, né? Média. Tem que estar ali, ó, no meio, mais ou menos, né? Entre esses números, nunca maior e nunca menor, né? Tá bom? Então presta atenção nisso daqui. A tua resposta, ela diz muito sobre o teu exercício, né? 6. Junte-se com um colega e resolve os problemas a seguir. Isso aqui dá pra gente fazer sozinho, né? Não precisa, eu acho. Se são só situações, a gente consegue fazer numa boa. A 7 é para elaborar o problema. Então a 7 que não dá pra gente fazer. Mas vamos lá, vamos fazer a 6. Juntos com o colega. Letra A. Em 3 turmas do ensino médio, os alunos têm alturas que variam de 1,30 até 1,63. Sabe-se que a média aritmética das alturas de todos os alunos é de 1,50, 150 centímetros. E que 8 alunos têm a altura de 163. Desconsiderando esses 8, a média de altura dos demais é de 148. Qual é o total de alunos dessa turma? Questãozinha cabulosa, hein? Vamos lá. Vamos anotar o que eles falam aqui para vocês, né? 3 turmas, eu quero saber só da quantidade. Os alunos têm alturas que variam, então é a menor e a maior, né? Sabe-se que a média das alturas de todos os alunos... Eu vou colocar um símbolo aqui. Esse símbolo significa soma, tá, gente? Então eu vou somar. É estranho, isso aqui é reto, né? Isso aqui significa soma, tá? A soma dividido pela quantidade de alunos, tá bom? É 150 centímetros, tá? Isso aqui é só para eu ter uma noção. E que 8 alunos têm altura de 163 centímetros. Nossa, a garganta deu uma falhada aqui bonita. Então, tá. E que 8 alunos têm altura de 163. Tá, beleza. Então, 8 vezes 163. E a média de altura dos demais é de 148. Tá, beleza. A gente pode fazer o seguinte: 150, que é essa média, ela vai estar desmembrada no seguinte: 8 alunos, eles têm altura de 163, tá certo? Mas o restante da turma, eles têm 148 vezes uma quantidade X. Tá bom? Essa quantidade que a gente quer. Essa questão aqui não é nível de 7º ano, não. Até dá pra vocês fazerem, mas... né? Isso daqui vai ter que ser o quê? Esses 8 alunos mais o meu fator X. Essa média ponderada, né? Então, de novo, eu tenho 8 alunos vezes 163. Mais uma quantidade X vezes 148. X mais 8. Tá bom? Porque eu não sei quantos são. O teu objetivo é justamente chegar nesse X aqui. Tá bom? Deixa eu ver essa parada aí. Então, esse número aqui, ele tá fazendo o quê? Esse aqui é um número só, né? Ele tá dividindo. A gente vai jogar pra lá multiplicando. Tá bom? Lembra que ele é um número só. Então, ele vai como parênteses. Então, vai ficar 150 parênteses 8 mais x, tá certo? Igual. Desse lado aqui eu acho que eu já posso até fazer isso daqui, tá? 8 vezes 163 vai dar 1304. Mais, isso aqui eu posso tirar do parênteses, porque é um número que está com a letra do lado. Tá bom? E nesse canto aqui, só me resta fazer a distributiva. Tá bom? Isso aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau. 150 vezes 8 dá 1.200.
150 vezes x, 150x. E desse lado aqui não tem mais nada para fazer. Letra para um lado, número para o outro. 148 é positivo, vai para a esquerda negativo. 1200 é positivo, vai para a direita negativo. Então vai ficar 150x menos 148 igual a 1304 menos 1200, tá certo? 150 menos 148 dá 2x, 304 menos 200, 104. O 2 vem para cá dividindo. Deixa eu jogar aqui para baixo para não ficar muito em cima. X é igual a 52. Tem 52 alunos. Tá bom? É uma questãozinha mais de raciocínio, né? Se montou, tu faz ela tranquilo. Difícil é chegar nesse raciocínio, né? Para chegar e montar. Letra B. A média das notas dos 50 alunos de 2 turmas do 7º ano na prova de matemática foi de 7,7. Considerando apenas as notas de 15 alunos, a média das notas é 7. Determine a média das notas desconsiderando esses alunos. É muito parecido. Então vamos lá. Então a média é de 7,7, né? Eu tenho 50 alunos. Tá bom? Então esse somatório aqui que tá pegando assim, vamos dizer, né? Considerando a nota de 15 alunos, a média é 7. Então 15 vezes 7. Mais de 50, se eu tiro 15, sobra quanto? 35 vezes x, que é o restante, né? Que é a minha média ponderada. Tá bom? Então, de novo, 15 vezes 7. Por quê? Ele fala ali, né? 15 alunos, a média seria 7. Então, 15 vezes 7. Tá bom? Determine a média dos... desconsiderando esses alunos. O restante, né? 35 mais 15, 50. X, que é o que eu quero. Beleza? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na questão anterior. 50 tá dividindo, joga para a esquerda, multiplicando. Então 50 vezes 7,7 dá 385. Olha que beleza, deu o número inteiro. Igual a 15 vezes 7, eu vou fazer logo. Dá 70 mais 35 dá 105. Mais 35 vezes, quase que eu boto uma vírgula, 105. Tá somando, vai para a esquerda, subtraindo. Eu posso jogar para a esquerda, tá, pessoal? Porque tem gente que me questiona. Pô, professor, eu aprendi que é errado eu jogar para a esquerda. Não é errado não, tá, pessoal? É por questão de organização só. E o 35 que multiplica, você pode jogar para a esquerda agora dividindo. Você pode muito bem pegar aqui só para ficar mais bonitinho, né? Mais comum, deixar o x na esquerda. Então 280 dividido por 35, que dá 8. Show? Está bom, né? 1 hora aí de aula só corrigindo isso daí. Deixa que minha mesa aqui desplugou. Aí próxima aula a gente fala a respeito de gráficos estatísticos e pesquisa. Falou, pessoal? Então, grande abraço para todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!